Queridos, que a graça e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa inundar a sua vida, alma e coração nesta hora. Este é o culto em seu lar. E nós vamos iniciar nesse momento buscando a tua presença, a presença de Deus em oração. Oremos neste momento. Deus bendito e glorioso Pai celestial, entramos em tua presença, Senhor, para abrir o nosso coração perante a ti, para invocar o teu nome sobre nós, o teu poder, a tua graça, a tua salvação, o teu livramento, as tuas provisões, a tua misericórdia, o teu amor. Ó Deus, fica conosco neste momento. Seja com cada um, Pai, aí em sua casa, em seu lar, a família aí reunida, marido, mulher, filhos. E se for uma pessoa sozinha, Pai, que o teu Santo Espírito se faça presente, trazendo as consolações e alegria. Assim eu te peço que o Senhor esteja abençoando grandemente o teu povo neste momento. E esteja conosco aqui também, Senhor, nos inspirando, nos ungindo e nos capacitando para toda boa obra. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim, neste momento, queridos, iniciaremos aqui o nosso culto cantando o hino de número 46 do nosso Inário Cantor Cristão. Esse hino fala que Jesus me transformou, que Ele te transformou. E nós vamos cantar com alegria neste momento. Cantemos. Sem vigor.
Cristo Salvador me transformou. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos lembrar aos irmãos que essa é a última sexta-feira do mês. Provavelmente os nossos jovens terão seu culto de vigília de oração, também via Facebook. E também nós teremos agora o próximo domingo, que é o primeiro domingo, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Então teremos a nossa celebração da ceia do Senhor. Aí os irmãos já têm amanhã, sábado, para comprar o suco de uva, né? Não. Domingo é 31, acho. A pastora está lembrando aqui que domingo ainda é 31. Então não é esse domingo não, viu, irmãos? Então desculpa aí. Tá? Mas se for, então é isso. Mas se não for, então fica avisado para a próxima semana que os irmãos, então, já preparem aí o suco, o pão, né, o cálice, tudo direitinho para a nossa celebração, tá bom? Mas se não for o domingo, então fica o próximo domingo, tá bom? Que Deus assim esteja abençoando os nossos irmãos, não esquecendo os irmãos que todo início de mês a igreja tem seus encargos sociais para pagar. Quer dizer, tem até o dia 20 tem coisas, né? Mas geralmente no início do mês é que é mais pesado, né? Que temos que fazer vários acertos, né? Que os irmãos aí no seu amor à obra de Deus, na sua fidelidade e obediência ao Senhor, então que os irmãos também já preparem, né? Como diz o apóstolo Paulo, já separe aquilo que é do Senhor, tá, amados? E aí você pode fazer a entrega do seu dízimo ou pelo aplicativo, né, na conta da igreja. Vou estar também viabilizando via Zap aí o número da nossa conta, tá, do Bradesco, para que os irmãos possam fazer as suas aplicações, a sua remessa, né, seu dízimo, a sua oferta. E também você pode levar lá na igreja e entregar para a irmã Lídia durante a semana, das 9 às 17 horas, né, com 2 horas de almoço, tá? Começa às 9 da manhã, tem horário do almoço, ela volta e fica até às 5 da tarde. Então você pode levar tanto mantimento, quanto também pode levar os recursos financeiros, né? Ela é a tesoureira, ela pega, ela vai contabilizar direitinho e pagar as contas, tá bom, irmãos? Eu quero agradecer aqui também os irmãos que levaram lá na igreja a cesta básica, no caso aqui o irmão, me deu um branco aqui agora, o nome do meu irmão Flávio, muito bem, o irmão Flávio, a Vanessa levaram lá a sua contribuição e mantimento, juntamente com a dona Miriam, sua mãe, né, que ajuntou lá o material, levou. Que Deus possa abençoá-los ricamente, amados, né? Outros que estão se preparando também, né? Que de antemão a bênção de Deus já estejam aí sobre as suas vidas, tá bom? Que a graça do Senhor possa trazer sobre vocês toda a abastança, né? Que Deus abra o seu bom tesouro, os céus, sobre as suas vidas e que possa suprir em tudo aquilo de que os irmãos tenham necessidade. Tá, queridos? Então nós vamos ler neste momento o texto para a nossa meditação nesta noite. É um salmo muito conhecido, é o salmo número 1. Tá? Esse salmo fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. É um salmo que também nos adverte, né? Nos ensina, nos orienta, nos exorta a andar no melhor caminho, ou seja, no caminho do justo. Então, vamos ler aqui o texto, que começa assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus, queridos, aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra e que o seu Santo Espírito nos esclareça, nos oriente, de maneira que sejamos sábios na escolha dos caminhos que estão diante de nós. Este salmo nos leva a refletir sobre os caminhos da vida. Você sabe que na vida nós temos muitos caminhos a seguir, não é assim? De manhã você levanta, você procura às vezes o caminho do trabalho, você sabe qual é o caminho que todo dia você levanta para ir trabalhar, o caminho que te leva à escola, o caminho que te leva para a feira, né, para o shopping, para o mercado, o caminho que te leva para a praia, o caminho que te leva para todos os lugares. Inclusive, também diante de nós se encontra o caminho para o céu e também o caminho para a perdição eterna. E acredita-se, queridos, que o sucesso ou insucesso de nossa vida vai depender da escolha do caminho que fizermos. Se você escolher um bom caminho, então certamente seremos bem-sucedidos. Se você escolher o caminho que simplesmente seja bom aos seus olhos, mas que você vai perceber que você vai querer tirar proveito dali, da acolá e participar aí das coisas deste mundo, então você sabe que você vai entrar em problemas. Então a palavra nos orienta desta forma, né? E assim, amados, proponho-me a falar nesta oportunidade sobre os dois caminhos que temos em nossa frente para escolher. Entre muitos, temos dois caminhos em nossa frente para escolhermos. Ou seja, o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. Eu pergunto, qual será a sua escolha? Aí você pode pensar assim, mas qual é o caminho dos ímpios e o caminho dos justos? Né? Aí entra aquela questão da lei e da relatividade. Não, o que pode ser bom para mim, pode ser ruim para ele, ou pode ser ruim para mim, pode ser bom para ele. Mas a palavra de Deus, ela deixa muito clara. Tá? Este salmo, por exemplo, faz uma clara definição entre dois caminhos eu diria, essa distinção de dois caminhos ou de dois grupos de pessoas, pessoas justas e pessoas ímpias, injustas. Aí uma pergunta: quem são os justos? De acordo aqui com a palavra de Deus, são aqueles que foram justificados, tá, pelo sangue de Jesus, que temem a Deus e vivem de acordo com aquilo que é justo aos olhos de Deus, que é puro, que é santo, que é agradável. Ainda que somos perfeitos enquanto somos pessoas, homens e mulheres, mas tem a questão da perfeição que nós buscamos, da qual o Senhor Jesus disse que devemos ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quem são os justos? São aqueles
que foram justificados pelo sangue de Jesus, que teme a Deus e vive de acordo com aquilo que é justo aos seus olhos, né, aos olhos de Deus, que é puro, que é verdadeiro. Os ímpios, por sua vez, são aqueles que ainda não têm o senhorio de Cristo sobre as suas vidas e vivem os seus próprios caminhos, os caminhos da concupiscência da carne, da vida, dos prazeres deste mundo. Assim, amados, apresentamos aqui alguns princípios básicos para se ter uma vida bem-sucedida, tanto aqui neste mundo como enquanto aqui vivemos, também para a eternidade. Lembrando a todos que estão nos ouvindo que a vida eterna ou o castigo eterno depende da escolha que fazemos hoje, agora, nesse momento. Quando eu falo agora, nesse momento, porque nós não temos o controle da vida e da morte, nós não sabemos se continuaremos a viver por mais 1, 2, 10, 20, 30, ou 40, ou 50, ou 100 anos, como também não sabemos se daqui a 1 minuto, 2 minutos estamos mortos, né? Um dia lá na nossa igreja, no culto, depois cantou o louvor, tinha uma irmã muito feliz ali, a irmã Shirley. No instante, ela foi cometida por um infarto fulminante e a nossa irmã, Deus recolheu naquela hora. Jamais ela imaginou que ia sair do culto, ia para casa, né? Ficou ali mesmo. Nós não sabemos. Então, a importância de escolhermos hoje o caminho que devemos seguir. Primeiro, justos e ímpios são pessoas muito diferentes, de acordo aqui com o próprio salmista, ao escrever este Salmo número 1, que ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que versículo tremendo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, essa distinção aparece aqui neste salmo, mas ela aparece em muitos textos da Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Nós não vamos ler aqui os versículos para não tomar muito tempo, mas deixaremos, por exemplo, algumas referências. Provérbios 4,18 fala sobre isso, sobre essa escolha. Provérbios 12,21, Provérbios 13,9, Provérbios 14,11 e 32 também fala sobre isso, o verso 32, e Provérbios 15, o verso 29. Olha como Salomão, ele traz essa questão do ímpio, do justo, daquele que prospera, do que não prospera, tudo baseado na nossa escolha. Então depende em muito de nós, de escolhermos o melhor caminho. Então vejamos, se você é justo, não pode haver confusão na sua identidade cristã. Você é crente em Jesus. Se você é um crente em Jesus, então você tem uma identidade, tem uma conduta cristã, como você se comporta na casa de Deus, fora da casa de Deus, nas ruas, em casa. Então, o Senhor Jesus disse que nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos. Se você é uma pessoa que só usa palavrão, é uma pessoa que só fala maldição, que deteriora os outros, né? Enfim, então você está dizendo que você não é um bom cristão. Não, mas eu sou crente, eu sou membro da igreja. Você pode até ser um religioso, mas a palavra de Deus nos chama a atenção para essa definição, para essa identidade cristã
que falamos aqui do justo que prospera diante de Deus. Então vejamos aqui que o Salmo 1 usa uma imagem perfeita para mostrar a diferença. Tá? Justos são como árvores plantadas juntos a ribeiros de águas. Ímpios são como a moinha, como a palha que o vento espalha. Será que dá para perceber alguma diferença? A palavra de Deus não traz confusão. Ela deixa muito claramente. Então vejamos, queridos, se você é justo, você precisa ser como uma árvore plantada na firmeza e na utilidade e na frutificação. A árvore plantada, ela é firme. Nós temos aqui em nosso quintal 2 pés de coco. Aqui vem vento, vem tudo, e os pés de coco estão firmes. Estão produzindo seus frutos, né? Estão ali, está chovendo, está ali presente, ele não muda de lugar e ele prospera onde ele foi plantado. Isso é muito importante como lição de vida para nós, onde Deus nos plantou, onde Deus te plantou. Se Deus te plantou na Igreja Batista Central de Praia Grande, fique ali, ali você vai prosperar. Ah, mas tem igreja A, tem igreja B, tem igreja C, ali o Espírito Santo baixa ali, olha, só vê fogo cair, língua, né, repartida ali, sapatinho de fogo. Não interessa. Se você foi plantado por Deus, você vai prosperar. Até naquela igrejinha cujo telhado são os ramos de uma árvore. Naquela choupana, naquela palhoça, você vai prosperar. Porque você é uma árvore plantada por Deus. Não precisa estar mudando para produzir, para prosperar. Deus vai fazer você próspero. Segundo, o justo será sempre como uma árvore plantada. Aí voltamos aqui a falar. Uma árvore plantada está sempre no mesmo lugar. Não importa o dia da semana, a estação do ano, a temperatura do dia, do mês, você procurará por ela e vai achar ela exatamente ali, sempre ali no mesmo lugar. E você vai lá e vai colher seus frutos, e você será abençoado e será também um abençoador, como uma árvore frutífera. O justo tem essa característica, que também é um traço de caráter, né? Do caráter cristão, do caráter daquele que habita o Espírito Santo de Deus, que anda no caminho dos justos, que observa a palavra de Deus, que ouve a palavra, que teme a Deus. Então Deus vai fazer você prosperar. E esse é o caráter cristão. Ele permanece firme no lugar onde foi plantado por Deus, meu amado. Não importa a situação, ele fica firme a vida inteira como uma árvore. Isto é uma característica do homem, da mulher de Deus, daquele que aceitou a Jesus, daquele que recebe o Espírito Santo, daquele que teme a Deus, que obedece a palavra, que mantém comunhão com seus irmãos, com a sua igreja, com seu povo, com a sua nação. Isso, irmãos, é muito importante, é muito importante. Há um texto em Tiago, no capítulo 1, versos 7 e 8, que fala de gente que não é firme. Ele diz, pelo contrário, é inconstante em tudo que faz. A Bíblia diz que não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Aí, fazendo referência aqui ao Salmo 1, que fala
do ímpio que o vento espalha, que ele não prospera para a vida eterna, para a glória de Deus, para a paz no coração, para a felicidade, que ela está muito inerente a nós, muito ligada ao nosso íntimo, ao nosso interior. Você pode ter muitos bens e ser feliz com os bens, mas a sua paz, a sua felicidade depende de um estado de alma. Você pode até não ter nada e ser feliz, e viver bem com seus irmãos. Isto é o estado de alma. Então, amados, não seja inconstante, mas firme como uma árvore. Terceiro, o salmista apresenta aqui 3 tipos de bênção, né, para o justo. Veja que a bênção aqui é para o justo. Mas que bênçãos são essas? Ele fala no Salmo capítulo 1 aqui o seguinte: ele diz que as folhas não murcham. Isso ele fala de saúde. Nós podemos ser acometidos por enfermidades, mas a saúde, principalmente que nos dá vida eterna, está naquele que é plantado por Deus, que é justo e vai produzir bons frutos. Então fala da primeira bênção, saúde, da segunda bênção, prosperidade, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Olha que coisa interessante. E ainda fala mais de frutificação, tá? A terceira bênção, frutificação. O salmista diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. Então, o salmista apresenta 3 tipos de bênção para o justo. Vamos ver? Saúde, as folhas não murcham. Prosperidade, tudo quanto faz, prosperará. E frutificação, dá o fruto na estação própria. Está vendo, amados? Estas 3 bênçãos são promessas de Deus para mim, para você, para todo aquele que segue o caminho dos justos, que segue os caminhos de Deus, que são justos e que procuram a justiça. Então, isto são promessas de Deus. Às vezes, amados, ela pode até demorar, mas elas se cumprirão na vida daqueles que são plantados pelo Senhor. Olha que coisa tremenda. Lá o Paulo, o apóstolo, fala de nós como árvores plantadas, como árvores que produzem frutos, que dão raízes profundas. Que coisa interessante. Veja que a palavra de Deus, também no Novo Testamento, nos coloca assim como uma árvore. Você é uma árvore plantada por Deus para produzir e para receber também as promessas de saúde, de prosperidade e de frutificação, tanto em sua casa quanto também no reino de Deus. Mesmo que você muitas vezes não esteja vendo essas coisas acontecendo, mas elas vão aparecer, elas vão acontecer. Você precisa esperar no Senhor. Essas bênçãos estão crescendo na sua vida e uma hora elas aparecerão em um tamanho grandioso, sobrenatural em sua vida. E você vai falar: puxa vida, olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, eu não mereço isto. É verdade, você não merece, mas você foi, seguiu o caminho dos justos, você obedeceu a Deus, foi temente a Deus.
e você está recebendo os frutos do Senhor em sua vida como promessas de Deus que não cairão, mas que elas estarão firmes. Veja que o próprio, aqui, você como árvore, você mesmo sente isso, a sua firmeza. Às vezes você está triste, está angustiado, mas você vai prevalecer e Deus vai te fazer vitorioso. Quarto, o salmista, ele apresenta dois caminhos em nossa frente. E nesses caminhos passam todo tipo de gente. Porém, cabe a nós escolhermos o caminho que devemos seguir. Esse caminho é você que vai seguir. É você que vai escolher. O fruto depende da sua escolha. Está entendendo, queridos? Então você vai escolher. Então você precisa olhar para as pessoas e decidir nos caminhos de quem você vai andar. Não é isto? Você que vai escolher o caminho. Você vê aquele cidadão, aquela cidadã, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa. Será que essa pessoa é a pessoa que eu devo seguir ou não? O Senhor Jesus disse que pelos frutos conheceremos. Então o salmista diz que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então vejamos, queridos, aqui no final, ele vai dizer que pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você precisa olhar em que caminho você está seguindo. As pessoas. Isto é muito importante. Termos esse senso crítico. Eu costumo falar lá na igreja que se nós não temos um dom de revelação, de ver as coisas e fazer a leitura, não ter esse dom de revelação, pelo menos temos que ter, ou precisamos ter a prudência para não embarcar em canoa furada, no caminho errado, tá bom? Então, isso é importante. Você vai escolher o caminho que deve seguir, tá? Isso é com você. Agora, uma coisa interessante, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos revela a sua pessoa através de Jesus e mostra o caminho, tá? E Jesus se apresentou como o caminho de Deus, que nos leva a Deus, que nos leva à vida eterna, que nos leva à prosperidade, à saúde, à frutificação, às bênçãos eternas. Jesus se apresentou como tal caminho. E há muita gente, amados, seguindo nesse caminho. E há muita gente também seguindo por outro caminho, se afastando de tudo, dos caminhos de Deus, das coisas de Deus, porque muitas vezes, como diz aqui a palavra, não suportarão estar na congregação dos justos, e cai. A palavra de Deus aqui, meu amado, é um alerta para você. Volte-se para Deus. É isso que nós pregamos essa semana. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Há muita gente seguindo a Jesus. Você é quem decide se vai seguir por Ele também ou não. Depende de você. E concluindo aqui a nossa ministração. O Salmo 1, que nós lemos aqui algumas vezes, termina dizendo que o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso aqui fica muito claro. A Bíblia não esconde o que está no fim do caminho dos ímpios. A Bíblia diz que é a
destruição. Aqui os provérbios que eu citei diz que há caminhos que parecem direito, mas que no final desse caminho será destruição, diz a palavra de Deus. Por outro lado, aqui nós encontramos no Salmo 1 a palavra, bem-aventurado, a frase bem-aventurado, felizes são, ou felizes. Aqui é a palavra que resume a vida de um justo. São pessoas extremamente felizes. E Deus tem isso para a sua vida. Decidir e tomar posse cabe a mim e cabe a você. Então, bem-aventurados são essas pessoas que decidiram escolher o caminho de Deus para que seja como árvore plantada para dar o seu fruto na estação própria. Que Deus, queridos, nos abençoe grandemente neste momento aí na sua vida, nesse confinamento. Eu sei que há muita expectativa e não vai demorar, porque, como eu falei, as promessas de Deus estão em nós e ela vai acontecer. O homem pode nos aprisionar, pode nos confinar, pode fechar a porta, pode tirar o transporte da rua, pode tirar a internet, mas Deus, ninguém vai detê-lo. Lembra do Senhor Jesus? Crucificaram, achando que tinha acabado, botou lá dentro da sepultura, botou uma pedra imensa na porta para ninguém entrar e para ele não sair, e ele ficou. A palavra de Deus diz que Deus mandou o anjo e removeu a pedra, e Jesus ressuscitou, trazendo para nós a esperança de que a nossa alegria, se você perdeu, ela ressuscitará, ela voltará. Se você perdeu a fé, Deus vai renovar sua fé, trazer a esperança de volta, a alegria, porque você é árvore plantada por Deus. Nada e ninguém vai impedir você de crescer, de produzir folhas e frutos para Deus e para a humanidade. E que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento para encerrar. Deus bendito e Pai celestial, nesse momento te agradecemos pela tua palavra que nos serve como exortação, orientação, nos dando aqui o equilíbrio, a visão também da tua glória, para termos, Pai, se não um dom de revelação, pelo menos a prudência para escolhermos o melhor caminho, o caminho que nos leva à prosperidade, ao crescimento, à vida eterna. Fica conosco, Senhor, manifesta a tua glória sobre nós e derrama sobre nós a tua unção, a tua bênção, hoje e para sempre. Amém e graças a Deus. E aqui, queridos, fica o meu beijo, o meu ósculo santo para você, também o meu aperto de mão, o meu abraço bem apertado e carinhoso para você, e a pastora também deixará a sua saudação nesse momento. Um beijo a todos, uma boa noite, bom descanso, muita paz. Glória a Deus. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.